Olá, estamos hoje com o secretário de Segurança Pública, vice-governador José Hélito, está na casa dele, no apartamento dele. Vamos conversar sobre vários assuntos, começando pelo tema mais emergente, que é o da eleição segurança pública, dominando o debate da segurança. Secretário, seja bem-vindo ao Pauta Goiás. O tema segurança foi o grande citado dessa eleição. Incomodou o senhor essa pauta ganhar destaque, principalmente no início do debate da sucessão, no debate da eleição? Nasceu, Daniel, olá a todos os internautas que nos acompanham aqui nessa pauta Goiás, que tem marcado pela diversidade de agenda, pela pauta que traz os grandes debates de interesse ao cidadão e cidadã desse estado. Quero parabenizar primeiro esse importante veículo de comunicação moderna nas redes sociais, levando um bom debate, as boas trocas de ideias. Em momento nenhum me incomodou esse tema. Acho que ele teve, primeiro, um apelo muito forte na fase pré-registro de candidatura, onde algumas candidaturas foram pautadas, inclusive definidas com olhar no componente de segurança pública. Posteriormente, no curso do primeiro turno, nós enxergamos um debate que não caminhou para esse tema, mesmo porque, se nós analisarmos com muita clareza, dificilmente um chefe do executivo municipal tem muito a realizar no que diz respeito à segurança primária, aos elementos básicos de segurança, na medida em que essa matéria é de competência dos governos do Estado. É claro que os municípios têm muito a contribuir com o aparato de segurança pública, mas dentro das ações de sua competência. Encerrado o primeiro turno, nós observamos agora, nesse segundo turno, o reacender um pouco, com a ênfase um pouco maior desse tema normalmente. Eu só lamento que a abordagem desse tema tenha sido feita até o presente momento de forma muito equivocada. Se equivocada por ignorância ou por má fé, naturalmente eu não tenho como fazer essa avaliação de natureza subjetiva. Mas o fato é que a abordagem que tem sido feita com relação à segurança pública é completamente equivocada, distorcida da realidade e feita por pessoas que já tiveram muitas vezes a oportunidade de estar à frente do governo do Estado, à frente do município, tiveram a oportunidade de ser o comandante em chefe das polícias, sabe das dificuldades e que não resolveu lá atrás, não resolveu ontem e não resolverá, porque a abordagem está feita de forma equivocada. Você está falando das críticas feitas pelo candidato Iris Rezende em Goiânia. As críticas são sempre muito bem-vindas quando críticas são construtivas. O que nós estamos enxergando é um distorcer deliberado de determinadas informações, com o objetivo, inclusive, de confundir o eleitor. Eu cito uma pílula que foi veiculada pela campanha do candidato Iris Rezende. Ele destaca naquela pílula que nós observamos um recorde de homicídios em Goiás, o que não é verdade. No mês de julho último, nós tivemos o menor índice de homicídios dos últimos 4 anos da capital do estado, ou melhor, do estado de Goiás como um todo. Nós temos observado desde fevereiro último uma curva decrescente em praticamente todos os indicadores de violência no estado de Goiás. Então nós observamos que nós temos muitos problemas ainda, naturalmente. A área de segurança pública é um problema hoje que não é localizado em Goiás, seja no Rio Grande do Sul ou no Amapá, nós temos situações similares à de Goiás e que nós enxergamos que, diferentemente de outros estados, Goiás tem avançado. Outra informação que é completamente distorcida. Aponta-se com reiteradas vezes que Goiânia seria a 29ª cidade mais violenta do mundo. É um absurdo tal assertiva, feita por ignorância ou por má fé, na medida em que nenhuma instituição séria ou instituição nacional jamais publicou algo dessa natureza. Apenas um organismo doméstico que ninguém sabe com que tipo de critérios, com que forma de levantamento fez, que destacou isso. Nós temos o mapa da violência no área da segurança, que é publicado constantemente no Brasil. Um documento formado e firmado pelas universidades brasileiras que fazem análise de segurança pública. E aponta que nos 50 municípios brasileiros mais violentos, nenhum dos municípios é do estado de Goiás. Portanto, só esse dado objetivo demonstra a falsidade da informação, o objetivo apenas de confundir. É claro que nós temos muito a avançar nas questões relacionadas à segurança pública e a prefeitura e os municípios podem muito ajudar se elas atuarem de maneira a atender a sua competência originária. Só para concluir, quando nós enxergamos um prefeito que cuida de evitar a evasão escolar, ele está ajudando a segurança pública. Quando nós enxergamos um prefeito que cuida da iluminação pública, mantendo as ruas e os acessos
visíveis, ele ajuda na segurança pública. Quando nós observamos um prefeito que faz com que o sistema de saúde, os CAIs, atendam o atendimento próximo da residência das pessoas, ele ajuda na segurança pública. Quando um prefeito fomenta o desenvolvimento econômico, gerando emprego e renda, ele ajuda na segurança pública. Agora, na atribuição privativa de oferta de segurança pública mediante as forças policiais, muito pouco pode ser feito pelos entes municipais. Agora, essa é a crítica da oposição, a crítica do candidato da oposição. E o candidato do governo, Vanderlan Cardoso, fez o contraponto ou a defesa que o senhor considera que é correta dessas críticas à segurança? Eu acho que o candidato Vanderlan pouco abordou esse tema. Ele apenas se limitava a discutir um problema existente e apontar aquilo que ele entende que seria contribuição. Eu acho que sim, eu acho que ele deveria ter ido para o debate com os dados técnicos que ele tem disponível, os dados e as estatísticas relacionadas não só à capital do estado, mas ao estado de Goiás como um todo, que demonstram com muita clareza que o tema de segurança pública deve ser analisado sob um viés complexo que envolve toda essa situação. Quando você discute segurança pública, você tem que discutir direitos individuais, você tem que discutir questões relacionadas ao sistema penitenciário, você tem que discutir garantias da atividade policial, garantias da persecução penal, questões relacionadas à execução através do Poder Judiciário e da capacidade de investigação dos diversos órgãos, sejam os órgãos de persecução de segurança pública primária, a exemplo da Polícia Civil, que realiza investigações, sejam órgãos de controle como o Ministério Público, que também realiza investigação. Então, são situações muito complexas que devem ser analisadas no conjunto e não de forma isolada, porque de forma isolada nós não vamos chegar a um denominador comum que atenda os anseios da sociedade. Bom, aí passado esse ambiente da disputa eleitoral, fica a grande questão. Como é que a segurança vai ser tratada agora? Como é que discussão? Porque a gente tem dois fatores. O fim da eleição, então um outro ambiente de discussão, e o retorno do senhor ao comando da secretaria que acontece agora. Como é que segurança vai ser tratada em Goiás nessa perspectiva? Bom, nós vamos avançar de maneira muito forte naquela política que nós estabelecemos lá em fevereiro, quando iniciamos. As forças policiais, seja da Polícia Militar, seja da Polícia Civil, bombeiros, técnico-científica, das diversas estruturas que compõem o aparato de segurança pública, irão agir de forma muito mais ostensiva. Já fizemos isso ao longo desse período. O resultado disso foi a diminuição dos indicadores. Nós realizamos uma pesquisa para tratar de segurança pública. Essa pesquisa demonstra que a maioria da população está ciente das ações, avalia como positivas as ações, todavia ainda tem uma sensação de insegurança muito alta. E é importante que nós trabalhemos sobre dois aspectos. Um, a segurança real, e o outro, a sensação que as pessoas têm em relação ao que está acontecendo no seu redor. Do ponto de vista de sensação de segurança e de combate eficaz à criminalidade, nós, a partir do dia 31 próximo, segunda-feira, nós iremos deflagrar uma operação muito grande em todo o estado, mas especialmente focada nas regiões metropolitanas, seja da capital do estado, seja no entorno do Distrito Federal, de modo a fazer um combate através do levantamento que está sendo realizado pela área de inteligência a crimes organizados. Leia-se aqui de maneira estratégica crimes relacionados ao tráfico de drogas, tráfico de armas e crimes relacionados ao roubo de cargas, que são os focos específicos. Nós atuamos ao longo desse período com muita intensidade no combate ao crime contra o sistema financeiro, aquele tipo de novo cangaço ou aquelas explosões a caixa eletrônico. Dezenas de quadrilhas foram presas. Nós observamos que nas últimas semanas esse tipo de episódio vem diminuindo. Isso significa que não irão ocorrer mais? Não, mesmo porque a polícia prende. Quantas dessas quadrilhas permanecem presas durante muito tempo? Recentemente nós prendemos uma quadrilha que foi responsável por alguns ataques a caixas eletrônicos mediante aquele tipo de explosão de caixa eletrônico. Essa mesma quadrilha, alguns integrantes, tinham sido presos há pouco mais de 6 meses e já estavam em liberdade. É uma falha da justiça. A polícia, não diria uma falha da justiça, é uma falha do sistema de segurança pública no Brasil. Desde o sistema penitenciário, que não tem capacidade de absorção de criminosos, até o sistema jurídico, seja do Código Penal, Código Processual Penal, que não oferta instrumentos jurídicos
limites para que o magistrado possa efetivamente determinar que um criminoso cumpra pena em regime fechado. Então nós temos que mudar toda uma estrutura. Mas aí voltando à pergunta, objetivo do que nós vamos fazer? Nós vamos entrar dentro desse espírito, nessa ação de combate a esse tipo de crimes com prioridades. Porque nós entendemos que o reflexo disso será nas ruas, na medida em que você combate especialmente a questão relacionada ao tráfico de drogas, que tem um impacto profundo nas questões relacionadas à criminalidade nos grandes centros. Aliado a isso, é preciso nós avançarmos as questões relacionadas ao fortalecimento da inteligência e de tecnologia. Não se faz segurança pública sem uma agência de inteligência que tenha capacidade de fazer análise de cenário para combater com eficiência a atividade criminosa, especialmente aquele crime organizado. E as novas ferramentas de tecnologias que são fundamentais nos dias de hoje para o combate à criminalidade. É justamente por isso que nós estabelecemos uma agenda relacionada ao Pacto Integrador de Segurança Pública, que visa unir esforços entre diversos estados que fazem divisas com o estado de Goiás e outros que fazem divisa entre si, como forma de compartilhar informações. A célula foi criada, tem sede em Brasília, todos os estados encaminharam representantes, nós temos uma capacidade de visão muito maior hoje. Eu consigo enxergar os procedimentos que estão sendo adotados no Distrito Federal, em Minas Gerais, por sua vez, Minas Gerais consegue enxergar as nossas informações e com isso nós temos fragmentos de informações obtidas de diversas agências, tendo a possibilidade de fazer uma análise de cenário, processar essas informações e definir o combate a determinadas modalidades criminosas. Nós vamos avançar nessa agenda, que são agendas táticos operacionais das diversas forças. Mas aliado a isso, nós vamos começar agora, já iniciamos lá atrás a partir do próprio pacto, mas vamos acentuar agora uma agenda muito forte do ponto de vista de discussão estrutural de segurança pública. Não adianta hoje a gente vir com o discurso fácil. Precisa aumentar o número de policiais. Tudo bem, déficit no efetivo das polícias, mas isso não é solução para a questão de segurança. Nunca foi, nunca será. Não é colocando mais 100 mil homens. Acabei de destacar justamente que você tem hoje um contingente que é reduzido, seja porque nós temos uma faixa salarial que é muito acima da média nacional, a remuneração dos nossos policiais, seja policiais militares, seja policiais civis, seja porque hoje nós temos a limitação do Tesouro com relação à capacidade de contratação e de pagamento da folha de servidores do estado de Goiás. Não só de Goiás, como de todos os demais estados do Brasil. Goiás hoje é um dos estados que tem a melhor condição fiscal dentre todos os estados do Brasil. Todavia, nós precisamos recompor, e estamos com o concurso aberto, para recompor esse efetivo. Agora, como eu dizia, não é com essas medidas que nós vamos dar solução para as questões. A questão é estrutural. Então, nós estamos, a partir do dia 10 próximo, nós vamos reunir todos os secretários de segurança pública do país aqui em Goiânia, onde devemos lançar em nível nacional uma campanha liderada por todos aqueles que são operadores de segurança pública, visando uma discussão madura, uma discussão apartidária. Nós teremos secretários que são de governos comandados pelo PT, pelo PSDB, pelo PMDB, por todos os partidos, afinal de contas são 27 estados da federação que estarão representados aqui por seus secretários, discutindo uma agenda comum, uma agenda consensual, para que a gente possa observar mudanças estruturais. A primeira propositura é a criação do Ministério da Segurança Pública e Administração Penitenciária. No Brasil nós já tivemos, Vacil e Daniel, até Ministério da Pesca. Mas hoje nós temos o maior problema que é enfrentado pela sociedade brasileira, seja no Amapá, seja no Rio Grande do Sul, é relacionada à área de segurança pública. E nós temos a Secretaria Nacional vinculada ao Ministério da Justiça sem orçamento para atender essa demanda. Então é preciso que nós tenhamos, no âmbito do governo federal, um ministério que possa fazer primeiro a coordenação das ações de segurança pública. Nós vivemos uma federação, mas hoje as ações de segurança pública são realizadas e executadas de maneira isolada por cada estado membro da federação. Ora, se nós temos uma federação, é preciso ter uma política nacional de segurança pública, é preciso ter uma política nacional de inteligência, para que nós possamos, a partir dessa inteligência, buscar efetivamente dar respostas à sociedade. Nós temos hoje um cenário onde a União não coordena as ações de inteligência, onde a União não consegue coordenar e preparar operações definidas com focos específicos, e nós não temos financiamento da área de segurança.
A cada ano que passa, os estados ampliam seus recursos para a área de segurança. Goiás é um exemplo. O ano passado, Goiás gastou 12,55% do orçamento, mais de 2 bilhões e 755 milhões de reais em segurança pública. Proporcionalmente ao estado que mais investiu no seu orçamento em segurança pública, é maior do que o orçamento da educação, maior do que o orçamento da saúde, foi o orçamento de segurança pública em Goiás. E a União, ao passar dos anos, vem diminuindo os seus investimentos. Portanto, essa realidade precisa mudar. Pois é, essa reunião, os secretários estão provocando, o governo federal foi chamado, qual que é a... Não, nós provocamos através do Pacto Integrador de Segurança e através do CONCESP. O presidente do CONCESP é o secretário do Maranhão, Dr. Jefferson. Nós discutimos muito, porque ele também integra o Pacto Integrador de Segurança do Estado do Maranhão, e nós chegamos à conclusão consensuada de que ou nós vamos levar esse tema à opinião pública, trazer a opinião pública para esse debate, fazendo com que a gente tenha capacidade política de pressionar o Congresso Nacional, pressionar o governo federal, ou nós não teremos solução. Ou todo dia nós vamos observar estados trocando secretários de segurança pública. Porque da forma como está, com a estrutura que está, não há solução para essa questão. Como eu disse, a primeira questão é a criação do Ministério da Segurança Pública. E a segunda e mais importante questão é a reestruturação do sistema penitenciário nacional. Porque não adianta eu discutir o endurecimento da pena, fim de regime de progressão de pena, discutir questões relacionadas à audiência de custódias, às penas alternativas, a todo o arcabouço processual penal ou penal, se nós não tivermos um sistema penitenciário que tenha a capacidade de absorção daqueles que cometem crime por ato de vontade. O crime doloso, naturalmente, é aquele que é punível com regime fechado de cumprimento da pena. Então, você tem que ter um sistema que tenha a capacidade de segregar da sociedade de modo a diminuir os índices de violência. Vou dar um dado que deixa isso muito claro para o brasileiro. Nós temos no Brasil uma população carcerária na ordem de 600 mil pessoas que cumprem pena em regime fechado. Os Estados Unidos são uma população um pouco maior que a do Brasil, tem 2,5 milhões de pessoas que cumprem pena em regime fechado. Ora, lá nós temos uma cultura da eficácia das penas, das leis. Todo mundo sabe que se for condenado a 1 ano, a 2 anos, ele vai cumprir isso na cadeia. E isso cria uma sensação de eficácia das leis e, consequentemente, inibe o crime. Aqui no Brasil, quem for condenado a pena inferior a 4 anos não fica um dia na cadeia. Isso acaba por alimentar o crime. E pior do que isso, quando você prende um cidadão e ele volta, você tem um retrabalho. Mais de 80% das prisões que as polícias realizam são de reiterandos. Ou seja, se aqueles que foram presos tivessem tido primeira agilidade no processo, para que eles não fiquem presos provisórios, fiquem presos definitivos, eles estariam segregados da sociedade, nós teríamos imediatamente uma queda significativa nos índices de violência. E a partir desses 2 itens, nós temos outros itens, como eu falei, que dizem respeito a penas específicas, a endurecimento de penas, a discussão do Código de Processo Penal brasileiro, como forma de nós termos agilidade na punição daqueles que praticam crime. Porque enquanto nós não tivermos esses elementos, nós não vamos ter uma segurança pública atenda aos interesses de cada cidadão brasileiro, de cada estado desse país. O ministro da Justiça, ele tem um discurso muito parecido com o do senhor nesse sentido de reestruturação. Ele também, esse pacto dos governadores também tem entrado em contato também para alinhar esse tipo de discurso, porque o discurso dele também é bem parecido no sentido de endurecer as penas, de conseguir com que as pessoas que sejam presas continuem presas e evitem a reincidência no crime. Mas o ministro, o doutor Alexandre, ele é primeiro um dos grandes constitucionalistas brasileiros. Segundo, é um homem que teve grande parte da sua vida profissional vinculada à área de segurança pública. Foi secretário de Justiça do Estado de São Paulo e foi secretário de Segurança Pública. Ele vivenciou tanto o aspecto do sistema prisional quanto o aspecto da segurança pública nas ruas. Então, ele tem uma visão daqueles que operam com direito. Tanto é que nós vamos reunir aqui todos os 27 secretários de Segurança Pública. Estamos editando um documento que reflete o pensamento, não dos teóricos, mas daqueles que estão no dia a dia enfrentando as questões de segurança pública como forma de levar esse tema à discussão e ao debate nacional. Se nós não tivermos, num curto espaço de tempo, mudanças relacionadas a políticas públicas de segurança no país, nós teremos uma situação cada dia mais delicada. Hoje nós estamos vendo que estados, nós temos locais onde as polícias não entram, nós temos observado o crime organizado cada dia mais atuando de forma ousada. Recentemente no Maranhão, que tentaram impedir a realização da eleição na capital do estado, com ações coordenadas. Nós estamos vendo movimentos de guerras entre facções criminosas afetando a estabilidade do sistema penitenciário de diversos estados do Brasil. Recentemente o estado do Rio Grande do Sul teve que chamar a Força Nacional para auxiliar. Goiás ainda tem uma realidade muito melhor que esses estados. Mas se nós não tivermos mudanças, nós teremos
um futuro que será muito difícil para todos os estados do Brasil. Essa é uma questão estrutural. Por isso que eu falo, esse tema não comporta demagogia, não comporta um debate raso. Nós temos que debater esse tema com a coragem que necessita enfrentar para discutir temas que são delicados. Por exemplo, um tema que faz parte desse documento que deve ser encaminhado por todos os secretários, a situação relacionada ao menor e adolescente. Não é possível nós termos uma vigência do estatuto que foi construído num momento histórico importante, um momento histórico de retomada das liberdades individuais, de valorização, mas hoje nós temos um cenário onde cada dia mais adolescentes, pessoas que são menor de idade, praticam os crimes mais bárbaros do mundo. E eles ficam internados apenas 3 anos. Não é possível conviver com uma situação dessa mais. É preciso rever. A dinâmica da sociedade exige que nós tenhamos a coragem de discutir temas delicados como esse. Nós vamos manifestar o apoiamento a um projeto do ministro José Serra, que tramita no Congresso Nacional, que eleva para 10 anos, sendo uma transição a partir do momento que o menor infrator cometa um crime que ele complete 18 anos, ele sai do regime de internação para um regime transitório que não vá para o presídio comum, mas que ele cumpra pelo menos 10 anos em regime fechado. É importante que a sociedade tenha capacidade, com maturidade, de discutir esses temas para que nós possamos ter uma segurança melhor. O senhor fala que a sociedade tem que ter a maturidade. O senhor que vive a segurança pública, o senhor acha que a sociedade tem essa maturidade já para discutir? Você acha que a sociedade está pronta, por exemplo, para reduzir a maioridade penal? Você acha que é um tema que a sociedade vai aceitar ou que vai ser difícil de dialogar para chegar, para conseguir, por exemplo, diminuir a maioridade penal? Não, esse tema, se nós estivermos observando as pesquisas, nós vamos observar que a agregação da opinião pública é muito alta nessa questão. Aí a pergunta talvez não seja essa. Essa é a solução? Entendi. Aí a discussão é essa. Eu acho que você ter discussões sobre as consequências da prática de crime por menor, sabendo que você tem que preservar alguém que ainda está com a formação da consciência, é importante você ter também isso em mente. Então, quando nós manifestamos o apoiamento a este projeto do Serra, é porque ele talvez tente equilibrar entre esses dois valores importantes. O primeiro valor é da sociedade, ter a sua segurança, o direito de ir e vir, e o segundo valor é o valor individual, que trata do presente, quando você trata das questões de segurança relacionadas ao menor infrator, mas se trata do futuro também. Porque se você colocar o menor infrator desse dentro do regime penitenciário que nós temos hoje, nós vamos ter a formação de novos bandidos para frente. Nós precisamos reestruturar todo o sistema penitenciário. No projeto do Serra, ele aponta que na primeira etapa, enquanto não completar a maioridade, ele vai ficar cumprindo pena, não, nesse caso é nem pena, internação no regime atual de abrigo aos menores infratores, e a partir do momento que ele completa os 18 anos, ele passa não para o sistema penal tradicional, mas para um sistema intermediário entre as unidades prisionais existentes atuais e os complexos de internação que tem ao menor. Porque esse também, quando ele passa de uma certa idade, ele começa já a influir nos outros que estão internados. Então você tem que criar uma discussão para que você possa equilibrar valores importantes, que não são conflitantes, mas que podem ser equilibrados. O senhor é a favor da redução da maioridade? Eu, particularmente, sou a favor, sabendo que é um tema muito delicado essa questão, porque eu entendo também que há valores a serem preservados em relação à proteção do menor. Agora, nós temos que analisar cada caso, cada momento histórico. Há cerca de 50 anos, uma pessoa com 40, 50 anos já era tido como idoso, já era um senhor. As pessoas... Hoje, pessoas com 40, 50 anos estão no auge, estão garotões, como diz o outro, correndo. Uma pessoa com 16, 17 anos a 30, 40 anos, ele tinha uma estrutura, era uma criança. Hoje, nós já temos pessoas com 14, 15, 16 anos, uma situação, seja emancipado, trocando seus negócios, seja no mundo do crime já atuando de muita forma. Então você tem que identificar as particularidades de cada cenário para criar uma posição definitiva acerca de um tema. Secretário, o senhor ponderou sobre questões estruturais, uma discussão que precisa ser ampla e tudo mais. Agora, o que dizer para o morador do interior do estado, que também durante a campanha esse tema foi muito debatido, que está enfrentando as dificuldades lá, falta de segurança, falta de policiais lá, que tem pouca gente, os prefeitos, uma das reclamações dos prefeitos é justamente a falta de pessoal e principalmente nas fazendas também, a insegurança em relação às fazendas. O que dizer?
Não, isso eu tenho a tranquilidade de falar que você, excluindo a região metropolitana de Goiânia e a região metropolitana do entorno do Distrito Federal, se nós tivéssemos apenas as estatísticas do interior do estado de Goiás, nós seríamos talvez o estado mais, talvez não, com absoluta certeza, o estado mais seguro do país, do ponto de vista estatístico, friamente observado. Eu vou citar um exemplo para você para ilustrar muito bem o que acontece hoje, quando você colocou dos prefeitos e das questões relacionadas à realidade e à sensação. Eu estou no meu gabinete há cerca de 2, 3 meses, uma prefeita de uma cidade do norte do estado vai ao meu gabinete acompanhada do marido, do vice-prefeito, dos vereadores. Olha, secretário, nós estamos aqui assustados porque a violência entrou lá em Bonópolis e as coisas estão cada vez mais complicadas, difíceis e nós estamos com muita dificuldade. Eu falei, mas gente, não é possível, eu tenho aqui todo o acompanhamento dos indicadores de violência e Bonópolis nunca teve qualquer tipo de alerta, porque hoje nós temos algumas ferramentas de tecnologia, quando oscila acima de determinado percentual, eles já alertam, porque nós vamos detectar que problema que está ocorrendo naquela cidade para que a gente possa fazer a intervenção o mais rápido possível. Mas aí eu olhei, não tinha nada, chamei o coronel Edson, pedi, coronel, traga as estatísticas para mim da cidade de Bonópolis. Aí, quando eu olhei, falei, uai, prefeita, mas peraí, porque estou observando aqui na cidade, nesse primeiro semestre todo teve uma ocorrência, um furto que foi registrado. Nada mais, não teve nenhum outro tipo de registro. Não, peraí, deixa eu olhar o ano passado. O ano 2015 todo, nenhuma ocorrência na cidade. Ela falou, não, lá é muito tranquilo realmente, é porque o senhor está apertando demais aqui, nós estamos com medo dos bandidos ir para lá. Aí você percebe muito claro que você tem um efeito que ele é muito forte do impacto que a mídia tem. A mídia, infelizmente, a cada dia que passa, ela caminha para uma linha do espetáculo, para uma linha de mostrar todo tipo de mazela. Não que ela não tenha que mostrar. Eu faço as críticas pontuais a determinados programas que me parece que estão sendo generalizados na mídia brasileira, que tem como foco mostrar todas as mazelas e nunca as experiências positivas, e deturpando muitas vezes a situação. Então, quando você enxerga na televisão todo dia cenários disso, cenários daquilo, você começa a criar um sentimento geral que você tem uma sensação, um cenário de segurança geral, quando na realidade, quando você observa, nesse exemplo é um exemplo claro com relação a isso, você não tem. É claro que nós sabemos que nós temos algumas regiões que nós temos problemas com relação a crimes na zona rural. Rio Verde era uma delas, nós diminuímos de mais de 50%, fizemos uma mudança de protocolo de atuações, recentemente prendemos quadrilhas de furto e roubos a defensivos agrícolas, a maquinários agrícolas, semana passada foi preso uma grande quadrilha responsável por roubo de gados. Ontem nós prendemos uma quadrilha que tinha roubado uma carga avaliada em quase R$39 mil de carne, que estava sendo direcionada a receptadores, a açougues aqui da capital do estado de Goiás. Então a polícia está agindo, está fazendo o seu trabalho. Nós temos problemas em algumas cidades do interior, Rio Verde é um exemplo disso, nós tivemos um cenário que nos preocupou em determinado momento, a região metropolitana isso é mais claro. No interior, de um modo geral, nós temos uma situação muito mais tranquila. Então nós conversamos isso com muita tranquilidade, porque as pessoas que vivem também no interior, eles sabem disso, sabem do que afeta o dia a dia do cidadão. Então esse tema é um tema que merece uma análise racional para ele. É claro que você precisa avançar em políticas de segurança em todo o estado, não só em Goiás, como em todos os estados da federação. Mas é importante que você trabalhe esse tema em cima de dados reais.